Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Uma noite abençoada de quarta para todos nós. Que o Senhor venha, pela graça dele, uma vez mais falar conosco. E nessa noite, essa palavra seja um fortalecimento, um renovo, um refrigério necessário, no meio certamente, de um momento difícil que tu possa estar passando, de provações, de indecisões ou de decisões. Que Deus venha te dar direcionamento. Eu peço que você curta desde já esse vídeo, se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Se você quiser mais detalhes sobre os projetos do canal, projeto de mentoria, aconselhamento, projeto sobre restauração de vida e de relacionamento, o projeto Pão da Vida sobre estudo da palavra, um grupo de estudo e leitura bíblica, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp aqui embaixo e eu te retorno, respondo com mais informações. A palavra de Deus, ela diz assim, nossa meditação vai estar lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, no versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. O que o Senhor falou para Jairo naquele momento foi algo determinante para que ele tivesse uma experiência real na sua vida. O Senhor somente queria uma coisa dele: que ele crescesse, que ele tivesse intimidade. Então, somente, eu acho que vai ser a nossa palavra de ouro aqui nessa mensagem. Porque às vezes o homem, ele mistura a fé com outros elementos. É natural essa mistura da fé com a razão, a mistura da fé com a lógica, a mistura da fé com a murmuração, a mistura da fé com inúmeras outras coisas humanas. Porém, a fé redentora, ela só precisa ser vivida em obediência. Quando cremos na soberania, na vontade de Deus, naquilo que é os seus feitos, aquilo que Ele realiza, opera, quando nós confiamos nisso, nós descansamos, nós cremos que é o melhor. Às vezes as pessoas elas querem misturar a fé com algumas coisas. Às vezes o homem crê, mas sente medo. Nós sentimos medo. Esse não temas não era o temor a Deus, mas era o medo do natural. É normal termos medo das coisas naturais, da ordem natural das coisas, aquilo que é uma simples consequência, né, de algo ruim que já está acontecendo. Nós somos seres humanos, tememos. O medo faz parte do nosso DNA, a gente pode dizer isso. Nossa natureza está entranhada em nós. Porém, o medo não pode ser maior que a nossa fé. Quando o medo ele se torna maior do que a nossa fé, aí você tem um problema. Aí a nossa vida passa a ser pautada pelo medo e não pela fé. A palavra fala que quando Pedro andou sobre as águas, ele sentiu medo e ele começou a afundar. Então, há momentos em que nós não podemos sentir medo. Porque o nosso processo, ele depende da fé. O medo, ele nos paralisa, ele paralisa o processo na nossa vida. Às vezes o homem crê, mas sente medo, mas também às vezes o homem crê e murmura. Isso é uma coisa comum, né? Uma coisa que eu tenho falado aqui constantemente. O Senhor não faz menção a isso sobre a situação de Jairo, mas muitas vezes o homem crê e murmura, reclama que não deveria estar passando por isso, que não mereceu sofrer tanto assim, que não merecia, né, o que foi feito, o que estava vivendo, que era injusto. A orientação de Jesus para Jairo foi: crê somente. Às vezes o homem crê e tem medo, às vezes o homem crê e murmura, mas às vezes o homem crê e faz exigências. Também não foi o caso de Jairo. Mas há crentes que creem, mas exigem que Deus opere do seu jeito, ou da sua forma, ou na sua hora. Acham que Deus está demorando. A orientação é crer somente. Às vezes o homem crê, mas dá ouvido às oposições. E talvez hoje esteja falando com muitos que estão com medo, muitos que murmuram, muitos que fazem exigências e outros que dão ouvido às oposições. Aqueles homens disseram para Jairo: tua filha já está morta.
E aquela informação, ela esmoreceu ali a fé de Jairo. Jairo sabia que Jesus estava ao seu lado, mas naquele momento houve uma oposição à fé dele. Houve uma obstrução àquilo que era o processo da bênção, do milagre, do cumprimento daquilo que Deus faria. Então, a orientação foi: crer somente. Eu sei que tem gente falando aí no teu ouvido: não adianta, não dá certo, não continua, não busca, não vai. Olha, isso é terrível. Uma vez eu lembro que eu fui fazer um concurso público e eu ouvi naquele dia de quem eu menos esperava uma palavra negativa. Falou: olha, você não vai passar, você não vai conseguir nada. Foi dura a palavra, foi uma seta do adversário. Eu na hora repreendi, mas aquilo me abateu. Eu fui fazer o concurso público e aquilo me abateu tanto. E quando eu saí de casa, eu não levei o cartão de inscrição da prova. Se eu não me engano, era esse o documento. Naquela semana eu tinha tirado uma identidade, porque eu tinha sido roubado, e aí levaram minha carteira com a identidade, com tudo. E aí eu tinha um protocolo para eu pegar depois de alguns dias aquela identidade, algumas semanas, não me recordo. Eu, ao invés de levar o cartão da prova, né, para validar minha entrada, cartão de inscrição, que era verdinho também, eu levei o protocolo da identidade. Eu não sei por que não aceitaram. Depois eu procurei me informar, acho até que poderia, né, com a informação ali e tudo mais, mas faltou um pouco de boa vontade, eu não sei. Tudo se levantou ali naquela situação, talvez fosse o propósito do Senhor mesmo, mas o fato era que aquela oposição, aquilo que eu ouvi naquele dia, nossa Deus, me desmoronou, porque eu dei ouvidos. Às vezes nós damos ouvidos. Também nesse caso, a orientação de Jesus é crer somente. Às vezes o homem crê, mas crê no tempo do homem. Eles disseram que a filha de Jairo estava morta e disseram assim: ó, por que ainda incomodas o mestre? Não enfades mais o mestre. Quantas vezes o homem crê, mas dentro da lógica, dentro das possibilidades? Que acha que existe um limite de tempo. Por que ainda? É o limite. Passou do limite, passou do tempo. Por isso que eles usaram essa expressão. Por que ainda? Ainda? Já passou o tempo. Já passou muito tempo. Isso não vai acontecer mais. Não vai. Então, o homem, ele estabelece um tempo para o agir de Deus. Depois de certo tempo, não é mais possível. Como se Deus ele trabalhasse no relógio humano. Ou como se para Deus promessa tivesse data de validade para Deus operar. Ou como se Deus se enfadasse com algo, né? Não enfades mais o mestre. Não canse o Senhor. Você está cansando a Deus de tanto orar. Não existe isso. Crê somente. Esse somente é ser definido. Somente é olhar para o alto. Somente é viver pela fé. Somente é ser fiel à palavra, às promessas. Somente. Não tema, não murmure, não faça exigências, não dê ouvido às oposições, não creia condicionando o milagre ao tempo humano. Crê somente. E o Senhor vai operar a tua bênção. E o Senhor vai te entregar aquilo que Ele te prometeu. Confie. Tá bom? Deus te abençoe nessa noite de quarta-feira. A paz do Senhor Jesus.